É um prazer novamente falar com vocês e hoje o tema é dominando a fermentação para fazer pizza em casa, tá? E para quem é que eu estou falando? Para quem é que eu preparei essa aula? Para quem que eu estou dedicando o meu tempo com todo amor, com todo carinho para falar? Então, estou dedicando tudo isso para quem é apaixonado por pizza e quer fazer a melhor pizza em casa. Então, se você não é apaixonado por pizza, agradeço sua presença, mas beleza. E se você não quer fazer pizza em casa, também. O que eu vou falar aqui talvez não seja da melhor serventia para você. Então, se você é apaixonado por pizza e se você quer fazer a melhor pizza na sua casa, aqui é o seu lugar. E o meu tempo é para você, tá bom? Lembrando que na terça-feira eu faço uma live às 11 horas da manhã com sessão de perguntas e respostas, em que você me manda sua pergunta, já pode mandar no Instagram, se você está lá no grupo tem um linkzinho, tá? E aí você me manda a pergunta que eu preparo a resposta com todo carinho. Na terça-feira, às 11 horas, eu respondo várias perguntas aqui, tá? Tirar as dúvidas de todo mundo aí sobre o fazer pizza em casa, beleza? Então, dominando a fermentação para fazer pizza em casa. Primeiro, por que esse tema é importante? Por que esse tema, eu me dedico, estou aqui me dedicando a essa aula inteira para falar sobre a fermentação da pizza. Seguinte, a pizza, ela tem como a base, como se fosse o coração da massa da pizza, a fermentação da massa. Muitas pessoas, e eu quando comecei também, eu tive muitas dúvidas nesse processo da fermentação. E quem está aprendendo, e quem está também, às vezes, há muito tempo faz pizza, não sabe, porque toda receita, se você aprende de receita, as receitas não explicam muitas coisas importantes. E acaba que, às vezes, a pessoa faz pizza a vida inteira, mas não aprende algumas questões que vão fazer com que essa pizza de casa vão ficar tão boas quanto as pizzas do restaurante. A fermentação é um dos fundamentos que ajuda nessa qualidade da pizza, né? Então, saber escolher o fermento, saber utilizar o fermento, saber tudo sobre o fermento, antes, durante e depois de você fazer a sua massa, tá? Então, você entender sobre fermentação é o coração para você fazer uma pizza fantástica na sua casa, tá? Então, esse é um tema extremamente importante. É uma etapa essencial para você fazer a massa da pizza. E aí, eu te pergunto, nossa, Felipe, você me pergunta, Felipe, então, beleza, fermento, né? O que é o fermento? Qual é a função do fermento na massa da pizza? Essa é uma questão das mais simples de todas, né? O fermento, ele tem, assim como classicamente a gente já entende, ele tem a função de fazer a massa crescer. E o que significa fazer essa massa crescer? Significa incorporar oxigênio, gás carbônico, incorporar elementos que vão fazer essa massa inchar. Essa eu acho que é a melhor palavra de todas, inchar. A massa ela está compacta e depois que ela passa pelo processo de fermentação, ela vai inchar. Que, na verdade, é a formação da cadeia de glúten, são questões químicas microscópicas que influenciam nessa alquimia de fazer a massa. Então, a fermentação é a grande mágica da pizza. Sinceramente, eu fico muito feliz quando eu parei para imaginar, e se você pensar comigo agora aqui, imagina, o que é uma massa de pizza? O que é uma massa de pão? O que é um pão? Na verdade, é você pegar farinha, pegar um líquido, incorporar fermento a essa farinha e ver essa química, essa alquimia se transformar de algo que era uma farinha, né, um pó, se transformar em um produto extremamente saboroso. Então, quem faz essa mágica acontecer
é o fermento. O fermento é o pó de pirlim-pim-pim, é a varinha mágica, é a varinha de condão que vai incorporar essa massa, que vai dar vida a esse monte de farinha, a esse monte de pó branco, né? E o sal tem outra função, cada ingrediente vai ter a sua função, mas a base é o fermento hidratar com algum líquido com a farinha, tá? Então, isso é o fermento e a função dele. E quais tipos de fermento a gente tem, né? Não sei se você sabe, mas na culinária a gente basicamente trabalha com 2 tipos de fermento: o fermento químico e o fermento biológico. Você vai lembrar agora, tá? Quando você faz bolo, se você já fez bolo, acredito que sim, né? Você usa o fermento que é em pó. É um pó, não vou falar o nome da marca, é um pó branquinho, tá? Que a marca é muito conhecida. Então, esse pó branquinho é o fermento químico. Ele entra em atividade com temperatura. Quando você pega, faz ali a massa do bolo, joga o fermento no final e deixa esse bolo descansando, não vai fazer diferença alguma, tá? Essa massa não vai crescer. Pegou a massa, adicionou fermento químico, mexeu, deixou ela descansando, não vai alterar nada com o tempo. Diferentemente do outro fermento, é o fermento biológico. Então, a gente tem o fermento químico e o fermento biológico. O fermento químico, ele entra em atividade com temperatura. Colocou o bolo no forno, ele começa a crescer. Fermento biológico, ele entra em atividade com umidade. Então, você colocou a umidade ali, ele começa a reagir e começa a crescer, independente de colocar o forno ou não, tá? Fermento químico, utilizado na confeitaria. Fermento biológico é utilizado na panificação e para fazer pizza. Panificação é como se fosse a mãe, a ciência mãe da arte de fazer pizza. Então, o mesmo fermento, biológico e o químico. Dentro do fermento biológico, a gente tem 2 tipos, tá bom? Tem o biológico fresco e tem o fermento biológico seco. Tem esses 2 tipos de fermento, o fresco e o seco. A diferença é que o fermento fresco, ele é um fermento como se fosse praticamente natural. Ele é ali a substância em estado natural, só esperando um pouquinho de água para entrar em atividade. E já o fermento seco é como se fosse uma microcápsula do fermento fresco, tá? Imagina aquela cápsula de remédio que a gente abre e tira o pozinho, sabe? Aquela cápsulazinha de remédio. Então, o fermento seco, fermento biológico seco, é como se fosse uma microcápsulazinha daquela de remédio com fermento lá dentro, tá? E aí, quando você incorpora ele, jogou água, aquela capinha do remédio, né? Ela é desfeita e o fermento ele entra em contato com os outros elementos e vai ser hidratado e vai começar a agir. Então, o fermento biológico fresco, ele é 3 vezes mais fraco do que o fermento biológico seco, tá? Então, na receita, antigamente, quando eu comecei a fazer pizza, não existia o fermento biológico seco, só tinha o fresco, que é aquele que eu ia na padaria, que só tinha na padaria, ia lá na padaria, pedia lá o padeiro, ó, o senhor pode me vender, por favor, 60 gramas de fermento biológico? Aí o cara ia lá, botava na balancinha do pão, cortava bonitinho, botava naquele saquinho do pão, fechava e entregava, entendeu? A gente pegava aquela quantidade ali e fazia pizza. Naquela época não tinha fermento seco. Então, hoje você encontra o fermento seco aí em qualquer mercadinho, tem esse fermento para vender. Então, de fácil acesso, ele é 3 vezes mais forte. Então, numa receita de 1 quilo, né, enquanto um usa, sei lá, 60 gramas, faz anos e anos, mas, sei lá, 17 anos que eu não uso. Se puder, 20 anos que eu não uso fermento fresco. Mas até hoje tem. Então, ele é muito mais fraco do que o fermento seco.
E o fermento seco também é muito melhor de trabalhar, é melhor de guardar, né? Você fecha o saquinho ali, guarda bonitinho na geladeira e ele vai ficar tranquilão até você utilizar em pouco tempo a sua pizza, né? Para fazer a massa. Então, o fermento fresco também, se você não usasse ele todo, passasse pouco tempo, ele já, às vezes, se perdia. Então, tudo certo, entender sobre fermento biológico, a diferença do fermento químico, fermento biológico, qual é. Ainda tem mais coisa, tá? Tem muita coisa importante aqui. Eu vou falar sobre as coisas erradas que as pessoas fazem na hora de utilizar fermento e depois eu vou ensinar o passo a passo que você precisa saber para utilizar o fermento, antes, durante e depois de você fazer a sua massa da pizza. Antes disso, eu quero lembrar, né, de 3 situações que eu vivenciei que envolvem a fermentação. A primeira delas que eu quero lembrar foi a minha primeira rodada de pizza com os amigos. Então, a minha primeira rodada de pizza, eu lembro muito claramente, né? Eu tinha ali por volta de 13 anos, 14, sei lá, não lembro exatamente quanto, mas era adolescente. E aí aprendi a fazer pizza ali, lendo revistinha, né? Receitas de revistinhas, e não dominava ainda todo o processo. Então, assim, fui fazer pizza na casa dos amigos, comprei, como eu falei, o fermento na padaria, aí fui lá fazer a pizza, fiz a pizza, fizemos o molho. Lembro claramente, tem um amigo, né, chamado Diogo, um grande amigo meu, que eu lembro, nossa, ele não comia tomate, eu lembro ele não comia a semente do tomate. Então, eu lembro claramente dele reclamando do molho de tomate. Então, nossa, foi uma brincadeira muito legal ali, né? Eu fiz a massa, o Diogo e o pessoal fizeram molho ali. Lembro que deu errado pra caramba, foi difícil pra caramba fazer aquele molho, né? Mas acabou saindo ali, saiu a pizza, mas deu errado, tá? Deu errado, só pra gente aqui. Eles adoraram, todo mundo adorou a pizza, ficaram felizes pra caramba, né? O pessoal adorou ali a pizza. Mas deu errado, a massa não cresceu, deu algum problema lá, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas deu errado. E eu saí triste pra caramba e botei a culpa no padeiro. Falei, nossa, aquele padeiro me vendeu um fermento ruim. Lembro claramente disso. Botei a culpa no padeiro, ou seja, eu tive algum problema na fermentação, não dominava e tive ali uma rodada de pizza decepcionante, em que eu dediquei meu tempo, todo mundo estava com a expectativa lá em cima, mas que no final das contas o pessoal nem reparou, nem ligou. Queria saber mesmo era de brincar de farinha e comer pizza no final, né? Eu acho que se fosse ali um pão de forma cortado com queijinho em cima, eles iam ficar felizes do mesmo jeito. Mas eu me decepcionei, eu fiquei frustrado, porque eu queria fazer uma pizza legal, mas deu errado, né? Então, assim, hoje eu vejo, o que me faltou ali foi dominar o processo de fermentação, que daqui a pouco eu vou passar para você um passo a passo desse processo de fermentação, e você nunca vai passar pela experiência frustrante que eu passei, de ter errado por causa da fermentação. Então, daqui a pouco você vai aprender e nunca na sua vida você vai cometer o erro que eu cometi, tá? Outra situação envolvendo fermentação, que é importante passar para vocês, de coisas que eu vivenciei, de que eu fiz parte, para te ajudar a não ter problemas na sua vida, né? No fazer pizza na sua casa. Outra questão foi há pouco tempo, um amigo meu, né, que também fez o meu curso, ele me ligou, Felipe, eu tô com fermento aqui em casa que já estava aberto, eu guardei do jeito que você falou, daqui a pouquinho eu vou ensinar, né, como é que se guarda fermento. Guardei, mas fui dar uma olhada na validade, passou da validade. E aí, eu uso ou eu não uso? Ele me perguntou. E aí a gente sabe, né, que assim, para o uso doméstico, tem vários produtos em que a validade ela é sempre posta num período inferior à validade real do produto, né? Não sei se você sabe, mas isso acontece demais, né? Na hora de taxar a validade ali, geralmente eles colocam por uma margem de segurança um período menor. Então, assim,
Tem coisa que eu consumo, né? Não sei você, mas tem coisa ali que eu observo, vejo cheiro, textura, provo um pedacinho, apesar de ter algumas bactérias que não tem cheiro nem sabor. Então, isso não quer dizer nada, tá? Com certeza pode estar contaminado. Mas, às vezes, eu assumo um risco. Então, eu vou lá, provo e tal. Falei, não, pô, eu vou perder essa... Uma vez aconteceu com cerveja. Não perder essa cerveja aqui por causa disso, não. Refrigerante também. Não, pô, não, vou botar. Bota para gelar e daqui a pouquinho bora tomar um refrigerantezinho fora da validade, né? Não sei se você já passou por isso, mas eu já. Aí ele me perguntou do fermento, né? E aí, Felipe? Fermento aqui guardei do jeito que você ensinou, mas ele está fora da validade. O que eu faço? Aí eu falei para ele, André, seguinte, eu te dou duas opções. Uma, você pode fazer um experimento para ver se esse fermento vai funcionar, tá? Se ele vai fazer crescer, se ele vai modificar. Então, pega um pouquinho de farinha, bota um pouquinho de fermento, bota um pouquinho de água, mexe e deixa um tempo ali e vê se vai reagir. Se isso acontecer, quer dizer que esse fermento está vivo. Se ele está vivo, manda bala, amigo. O máximo que pode acontecer, ele está fraquinho. Então, por exemplo, eu já fiz isso também. No início, eu errei que eu comprei fermento grande, botei... Vou explicar daqui a pouco. Botei num pote menorzinho e aí percebi que com o tempo a mesma quantidade de fermento que eu usava para fazer uma receita não dava o mesmo resultado. A massa não crescia tanto. Aí eu me liguei que o que eu estava fazendo, o fermento ele ia enfraquecendo, mas não morria, tá? Então, eu precisava de mais tempo para poder ter o mesmo resultado de fermentação. E aí depois eu entendi o que eu tenho que fazer para isso não acontecer e ensinei para o André lá no curso. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês, tá? E a segunda opção que eu dei para o André foi o seguinte, meu amigo, se você não quer ter dúvida de botar a sua rodada de pizza a perder, compra um fermento novo, meu irmão. Para quê, pô? Custa aí R$1, R$2, R$3, nem sei quanto custa o pacotinho, porque eu compro quantidade maior. Então, meu amigo, compre fermento novo e você não vai ter dor de cabeça. Faz sua pizza ali e não vai ter nenhuma preocupação se você vai jogar tempo fora, né? E acabou que, adivinha qual opção que o André escolheu, né? A segunda opção, isso mesmo. Eu tenho certeza que você concordou comigo. A segunda opção. Então, o André acabou comprando um fermento novo ali, mas ele fez o teste, tá? Ele fez o teste, funcionou o fermento, mas mesmo assim ele comprou um novo para poder fazer a pizza dele, né? Então, essa foi outra situação que eu passei envolvendo fermento, que eu acho importante te contar aqui para que você venha a ter benefícios na sua vida ao fazer pizza na sua casa. E a outra situação que eu acho extremamente importante comentar com vocês é o resultado da má fermentação, né? Se você não dominar o processo da fermentação, qual é a consequência disso, né? O que vai acontecer na sua pizza? Então, muito bem. Se você não respeitar a fermentação, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já. De ir numa pizzaria, você vai, come uma pizza, tá gostosa, você come até mais, sabe? Você come uma quantidade legal e depois vai para casa e vai dormir, e aquela pizza ali, lembrando da pizza, essa pizza não caiu bem, e fica ali com aquela pizza ali e tal, passando mal, indigesta. Uma das razões disso poder acontecer é a má fermentação. Pode ser que essa pizza esteja fermentando na sua barriga. Se o fermento foi mal manuseado e se ele foi posto na temperatura incorreta, ele nem terminou de fermentar na hora de assar a pizza. Então, pode ser que ela esteja fermentando na sua barriga. Então, toda vez que você comer uma pizza na rua e acontecer isso, lembra do que eu estou te falando, né? Muitas pizzarias, às vezes, começam, fazem a pizza ali, não respeitam o processo de fermentação, então, nem sabe, às vezes, assar a pizza, assam na temperatura errada, e aí você acaba tendo a pizza digerindo ali na sua barriga, né?
Então, você dominando o processo de fermentação, nunca mais você vai passar por isso. E esse é um dos segredos para a pessoa comer a sua pizza e comer muito a sua pizza. Assim como eu fazia rodízio de pizza na casa do cliente, e os clientes sempre comem muito, e todo mundo fala depois, Felipe, essa sua massa eu comi demais e dormi bem pra caramba. Uma digestão fantástica. A gente come, come, come e não pesa, não dá vontade de parar de comer. São esses comentários, né? Essa massa, ela é leve. Então, tudo isso que gera não é a receita. O que gera a qualidade que faz as pessoas amarem essa minha pizza, falarem que ela é leve, que dá vontade de comer cada vez mais, é a fermentação, tá bom? É o respeito ao processo de fermentação. Eu tenho várias receitas e todas elas levam a esse resultado. Independente se é uma receita que leva mais óleo, menos óleo, ovo, leite, do jeito que for, se você respeitar o processo de fermentação, o resultado é esse. Uma massa leve, uma massa saborosa, uma massa que você tem cada vez mais vontade de saborear, tá? Então, esse foi aí a terceira situação que, de certa forma, contribuiu para com que hoje eu estivesse aqui me dedicando a te ensinar com todo o amor sobre a fermentação da pizza, tá? E vamos lá, separei aqui 10 coisas erradas que você pode fazer. Na verdade, pode fazer se você não souber que é errado, né? Mas você pode estar fazendo, você pode já ter feito até o dia de hoje e daqui para frente nunca mais você vai fazer. A primeira delas é colocar o sal seguidamente do fermento. Como isso? Você vai fazer sua pizza. Aí você coloca ali o recipiente que vai colocar os ingredientes. Você bota lá farinha, joga a farinha. Fermento, jogou o fermento. Sal, jogou o sal. Açúcar, jogou o açúcar. E aí vai o que tiver na sua pizza. E vai jogando. Assim, sequência, tá? Se você fizer isso que eu acabei de falar, botar farinha, botar o fermento, botar o sal em seguida do fermento, você vai matar o seu fermento. Lembra que eu contei como funciona o fermento? Fermento biológico, ele entra em atividade com umidade. Se você coloca sal, qual é uma das funções do sal? É conservar. Por que que o sal conserva? Por que que o peixe, né? Quando a gente faz o peixe, vai lá o bacalhau, ele está salgado. Qual é a função do sal ali no bacalhau? Conservar. A carne de sol que a gente tem aqui no Nordeste, que é uma delícia, que ela é feita com um pouco de sal, que gera essa consequência. A carne seca, né, como se fala no Sudeste, carne de charque, como se fala aqui no Nordeste, ela é salgada, carne de porco. Por quê? Para conservar. Mas o que acontece ali na carne que acaba conservando? A conservação da carne, ela é eliminar a possibilidade de bactérias. A bactéria, né, ele precisa de oxigênio. Então, você joga sal, você tira a umidade, você tira a água, você tira toda a umidade que tem ali na carne, e aí você não dá a possibilidade da bactéria entrar. Então, se você jogar o sal em cima do fermento, você vai eliminar a umidade pouca que tem ali e vai matar esse fermento, que é um organismo vivo, que está ávido, esperando água para poder se multiplicar e crescer a sua massa de pizza. Então, fazer errado, tá? Eu não sei se nesse dia, né, que eu contei agora há pouco, não sei se foi isso que eu fiz de errado, mas isso as pessoas fazem de errado por não saber que isso é errado, tá? Outra coisa que as pessoas fazem de errado, armazenar o fermento dentro de um armário fechado
E aí, dependendo de onde ela mora, aqui no Nordeste, no Norte do Brasil, se tiver calor, no Sudeste, dependendo da época do ano, você guarda o fermento no armário fechado ali, aquele calor, e dependendo da temperatura, você vai matar o seu fermento. Outra coisa que as pessoas fazem de errado na hora de fazer a pizza, usam a farinha com fermento. Felipe, por que não se usa a farinha com fermento para fazer pizza? Né? Você já vende lá farinha com fermento, também é um preço, você economiza até no fermento. Seguinte, aquele fermento que tem na farinha com fermento é o fermento químico, tá? Então, fermento químico, já expliquei, ele entra em atividade com temperatura, não entra em atividade com umidade, é uma reação completamente diferente. Então, não se usa farinha com fermento para fazer pizza, tá? Nem pão. Isso é para a parte da confeitaria. Se você vai fazer bolo, compra farinha com fermento, não precisa nem botar fermento, faz a mistura ali, que o seu bolo vai ficar lindo e maravilhoso. Agora, para pizza, não é farinha com fermento. Outra coisa que as pessoas fazem errado, colocar água quente demais na massa, né? Tem algumas receitas que mandam a pessoa usar água quente, né? Morna. Às vezes a pessoa esquenta demais, dependendo da temperatura da água, a temperatura mata o organismo vivo, que é o fermento biológico. Então, esse é outro erro que as pessoas cometem na hora de fazer a pizza em casa. Outro erro, não dissolver o fermento fresco. Então, se você for usar o fermento fresco, você tem que diluir esse fermento, diferente do seco. O seco não precisa diluir, o fermento fresco precisa diluir. Outra coisa que as pessoas fazem de errado, usar o fermento fora da validade. Aí, ó, meu amigo André não caiu nesse erro, tá? Então, se você for fazer sua pizzazinha, não cometa esse erro. Fermento é barato. Quanto que custa o tempo que você está dedicando para fazer a pizza? Quanto que custa você fazer, gastar o seu tempo e se frustrar? Quanto que custa você ter que falar para as pessoas que você falou que ia fazer pizza, falar que deu errado, que não vai ter pizza? Eu lembro que uma vez eu fui fazer pão de queijo, de saquinho. Eu era adolescente também. Gostava, sempre gostei de fazer negócio, né? Desde adolescente eu me invento as coisas. Então, um pão de queijo de saquinho para uma tia que visitou a nossa casa, a tia Aurora, né? Ela foi visitar a grande cozinheira da família e eu ali querendo mostrar que eu estava entrando na cozinha, meus dotes culinários, né? Para minha tia, para escutar ali alguma aprovação, sei lá. Então, fui fazer o pão de queijo de saquinho. Falei, tia, eu vou fazer um pão de queijo para a senhora, viu? A senhora pode aguardar aí que vai ser um pão de queijo maravilhoso para a gente tomar um cafezinho. Aí fiz o pão de queijo, mas o pão de queijo, né, esse saquinho, você usa ovo. Sei lá, são 3 ovos, né? E um pouquinho de água. Não sei o que aconteceu, que eu não consegui dar ali a liga ali que precisava fazer o pão de queijo. E aí eu me desesperei, falei, eita, deu errado. Porque cada ovo também, né? 3 ovos. Mas se o ovo é maior, é menor, né? Sim, 3 ovos, às vezes varia pra caramba. Tem ovo que é desse tamanho, tem ovo que é desse tamanho. Então, e o fermento ali, o pó, né? O pó aquele saquinho, já é a quantidade de farinha, já que você não mexe. Então, ou você coloca ali a quantidade. Bom, resumindo, deu errado. Deu errado, fiquei com vergonha e joguei fora a massa de pão de queijo e fiz pão francês com a minha tia. E aí, quando ela perguntou, cadê o pão de queijo? Eu falei, tia, foi mal aí, nem lembro o que eu falei. Deu uma desculpa lá, eu falei que não deu certo e me frustrei, pô, quanto que custa isso, pô? Né? Então, assim, não usa fermento fora da validade. Vai lá e compra seu fermentinho, já fora da validade, compra seu fermentinho e faça a sua pizza, porque você merece qualidade, a sua família merece qualidade, tá bom? E você merece valorizar o seu tempo, o seu trabalho. Outra coisa que eu anotei aqui, guardar fermento com ar dentro, tá? Às vezes a pessoa ela compra um saco maior, tá? De fermento, às vezes tem uns 500 gramas, ou às vezes nem usa tudo. Aí você imagina que você quer o saquinho de fermento, tá? Aí você usou metade. Se você pegar e fechar só aqui em cima, que nem às vezes você faz aí com biscoito,
vai ficar ar ali dentro, né, do saquinho. Se ficar ar ali dentro, esse fermento vai tender a ficar ruim, até morrer. Que foi o que eu fiz lá, que eu contei agora há pouco. Comprando um pacote de 500 gramas de fermento e usando, mas ia prendendo só aqui em cima. Só aqui em cima, botando aquele amarradinho, tá? Com o tempo, o fermento foi perdendo, ficando fraquinho, até eu ficar chateado com comprar outro fermento, né? Então, aprendi. E isso aprendi não foi nem sobre fermento, foi estudando sobre gastronomia, em que, por exemplo, quando você vai comer biscoito, você vai guardar coisas em pote dentro de casa. O ideal é que você coloque no pote, mas antes de botar no pote, ponha num saco e fecha 100% esse saquinho, eliminando todo o ar que tem no saco, tá? Aí você fecha ele, dobrando, e bom, amarradinho, sem ar nenhum dentro do saquinho. Aí você guarda dentro do pote, tá? Outra coisa também, você pega para guardar o fermento num pote, aí o fermento está aqui e esse restante todinho aqui é de ar. Se você faz isso, você vai estar matando o seu fermento, né? Então, não vai dar certo só isso aqui com o estudo de ar. Então, coloca dentro do saquinho, fecha, amarra e não deixa ar dentro do seu fermento. Outra coisa que eu anotei aqui de coisas erradas que as pessoas fazem. Deixar a massa fermentar pouco tempo. Então, às vezes, a pessoa ali na agonia da fermentação, quer ver logo a pizza, desespera porque está com fome e quer fazer pizza e não sabe se já fermentou, se não fermentou, e não deixa a massa fermentar. E aí vai usar assim mesmo, vai abrir a massa, montar a pizza, assar a pizza. Então, deixar fermentar de menos. E a última coisa que eu anotei aqui para falar para vocês de coisas erradas que as pessoas fazem na hora da fermentação. É o oposto do que eu falei agora. É fermentar demais. Na terça-feira, eu respondi uma pergunta que a pessoa me perguntou, Felipe, aquele cheiro de cachaça que às vezes fica na massa da pizza, isso está errado? Será que é erro na fermentação? Aí eu expliquei tudo lá na terça-feira. Então, é o cheiro do álcool, que é um subtipo, é um subproduto que acontece da fermentação quando passou do momento da fermentação. Então, se você deixar tempo demais, deixar lá, depende da quantidade de fermento que você usou, depende da quantidade de açúcar que você colocou, mas deixar lá muitas horas, essa massa vai começar a murchar, e começar a exalar um cheiro de álcool, tá? Então, fez a sua massa, deixou fermentar demais, sente o cheiro, pouquinho de álcool, pronto, já era. Descarta na hora essa massa, você não merece comer essa pizza, não merece passar mal e nem a sua família, tá? Então, pega ali, descarta e bora fazer mais pizza. Então, listei agora para você 10 erros que as pessoas cometem na hora de fazer pizza sobre a fermentação. E agora, finalmente, depois de mostrar tanta coisa errada, depois de tanto fracasso, chegou a hora de te mostrar o que você deve fazer na hora de fermentar a sua pizza. Primeiro lugar, se você usa fermento fresco, você deve dissolver em água morna, numa temperatura que não queime a sua pele. Não precisa nem de termômetro. Esquenta a água. Veja a água. Esquentou? Não é ferver não, tá? É esquentar. Pega um pouquinho, coloca aqui assim na sua mão. Não queimou? Tá na temperatura. Nem esquentou? Então tá fria. Vai esquentar a sua água mais um pouquinho. Coloca aqui. Tá quentinho, mas não queimou. É a temperatura que vai fazer bem para o seu fermento fresco, tá? Então, o fermento fresco tem que ser dissolvido na água. O fermento seco, segunda questão que você tem que fazer na hora de fazer a sua pizza ali para ter a melhor pizza na sua casa. Fermento seco, se você for utilizar o fermento biológico seco, você tem que incorporar esse fermento diretamente na farinha.
Você pega o fermento, coloca na farinha e mistura. Diferentemente do fresco, o fermento fresco você tem que botar na água. E aí depois você incorpora na farinha. Fermento seco, que é o que a maioria das pessoas usam hoje, que é o que eu uso hoje, você tem que incorporar na farinha. E para você ver que o que eu estou falando para você está certo, leia o verso do que está escrito lá na embalagem do fermento biológico seco, tá? Ele tem que ser adicionado diretamente na farinha. Eu já vi várias receitas erradas na internet em que as pessoas pegam o fermento seco e diluem ele na água. E eu já sei por que as pessoas fazem isso. Isso é a força do hábito. Porque antigamente só tinha o fermento biológico fresco. E o fermento biológico fresco precisa sim ser hidratado antes para a farinha. Mas as pessoas não leem o que está escrito atrás, no verso da embalagem, para poder saber que o fermento biológico seco não requer a mesma aplicação, tá? Então, já estou adiantando para você, acredita, confia em mim, são 20 anos, já errei para caramba. E hoje eu faço a melhor pizza da vida de muitas pessoas, e falo isso sem modéstia, porque eu já escutei muito isso. Essa é a melhor pizza da minha vida, tá? E eu quero que você faça isso para sua família. Então, faz o que eu estou falando. Pega o fermento biológico seco, dilui na farinha, coloca na farinha e mistura. Mistura. Pode botar sal em seguida, porque esse fermento já está incorporado na farinha, tá bom? Terceira coisa, ambos os fermentos adicionar a farinha, tá? Já falei agora há pouco aqui do fermento biológico seco, mas isso serve para o fresco. Eu só estou ressalvando, porque isso é extremamente importante. Grava isso. O fermento biológico tem que ser incorporado à farinha. É a primeira coisa que você faz na receita. Pega a farinha e joga o fermento e mistura, tá? Depois você pode jogar todos os outros ingredientes, mas essa ação primária, ela é obrigatória para você saber utilizar de maneira ótima o seu fermento e, principalmente, não matar o seu fermento. Jura, promete para mim, pelo amor dos meus filhinhos, que você, a partir de hoje, nunca mais vai deixar de fazer isso que eu estou falando. Incorpora o fermento à farinha, tá? Nunca você vai ter problema com a fermentação da sua pizza. Quarto ponto, extremamente importante, que você tem que saber para fazer a fermentação da sua pizza. Misturar esse fermento, incorporando a farinha, tá? Mistura. Eu sei, já falei isso aqui agora, mas eu anotei que isso é extremamente importante. Então, pega esse fermento, incorpora, mistura antes de colocar o sal, antes de colocar qualquer outro ingrediente, para não interferir na fermentação. Quinta coisa extremamente importante, nunca, em hipótese alguma, coloque o sal em cima do fermento, tá? Estou aqui ressalvando isso. O sal é inimigo do fermento. Incorpora ele na farinha que você nunca mais vai ter problema. E última coisa, respeitar a fermentação da sua massa de acordo com o ambiente que você está, de acordo com a temperatura que você está. Nós temos um país maravilhoso, bem diverso, em que hoje, aqui no Nordeste, eu estou aqui com calor, inclusive, onde eu estou. E a minha filha está lá no Rio Grande do Sul, num frio danado. Há pouco tempo, ela não foi, ela está a 2 graus Celsius. Então, a fermentação lá onde minha filha está é totalmente diferente da fermentação aqui no Nordeste, que é totalmente diferente da fermentação no norte do Brasil. Eu já morei em Roraima e lá a umidade é muito alta, então isso interfere na fermentação. Então, você tem que adaptar a fermentação ao ambiente que você está. Aí você vai me perguntar, tenho certeza. Felipe, mas então, se eu não tenho o tempo certo, como é que eu faço para saber que minha massa já fermentou? Aí eu te respondo, simples, meu caro Washington. Pega a massa, deixa ela fermentando no mínimo 40 minutos, 1 hora. Aí você vai olhar para a sua massa
enfiar o dedo na massa. Enfiou o dedo na massa, se ficar a marca do seu dedo, quer dizer que já fermentou. Se não ficar, se a massa começar a se regenerar e voltar ao formato inicial, quer dizer que ela ainda não fermentou e ela vai fermentar. Então, observe a sua massa, o quanto que ela está inchando. Dê uma dedada na sua massa e perceba como reage. Se ela volta ao tamanho antes da sua dedada ou se vai ficar a marca do seu dedo na massa, tá bom? Então, meu amigo, minha amiga, apaixonado por pizza, que quer fazer pizza em casa, que vai fazer a melhor pizza na sua casa. Se eu puder resumir tudo isso que eu falei em uma simples frase, para você gravar essa e nunca mais esquecer sobre fermentação, respeite a fermentação da sua massa. Grava essa palavra, respeito. O fermento é um ser vivo que requer umidade e tempo para trabalhar. Não adianta você querer utilizar a sua massa antes do momento que você vai passar mal, que essa pizza não vai ficar boa, ela vai ficar dura, vai fermentar na sua barriga. Então, não adianta você querer. E não adianta você deixar demais o tempo da fermentação, que ela vai formar uma substância alcoólica e vai ficar muito ruim. E não existe um tempo certo de fermentação. Varia com a quantidade de fermento que você utiliza. Por exemplo, na pizzaria eu utilizei até às vezes 1 grama de fermento para cada quilo, para você ter noção. Fazendo grande quantidade, fazendo uma longa fermentação e utilizando pouco açúcar. Então, açúcar alimenta o fermento. Dependendo da quantidade de açúcar, dependendo da quantidade de fermento, a sua massa vai reagir de forma diferente. Dependendo da temperatura onde você está, dependendo do grau de umidade onde você está. Independente de tudo isso, tá? Respeite observando a sua massa. Respeite a fermentação da massa, observando. Tá bom? Então, quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre a fermentação, sobre alguma coisa aqui que eu tenha falado sobre a fermentação, se restou alguma dúvida, se você quer relatar algum problema que eu não tenha listado aqui, que você possa ter passado sobre a fermentação. Enquanto eu estou esperando aqui algum comentário, quero te lembrar que toda terça-feira, às 11 horas da manhã, eu faço uma live para responder perguntas de quem quer fazer pizza em casa. Então, entra lá no Instagram, lá tem um linkzinho, você preenche a sua perguntinha, que na terça-feira, às 11 horas, estarei aqui. E na quinta-feira, às 19h30, eu estou, que nem hoje, falando sobre fundamentos de se fazer pizza, para te ajudar, para você que é apaixonado por pizza, a fazer a melhor pizza na sua casa. Vou dar aqui, mas vou contar até 10. Se não tiver pergunta nenhuma, vou me despedir com muito carinho de vocês. Até a próxima terça-feira, às 11 horas, ou até a próxima quinta-feira, às 19h30. Será que já deu 10 segundos que eu falei? Esse tempinho aqui final. Foi ou não foi? Vou terminar. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3 e está encerrada a nossa live. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com vontade de falar, opa, surgiu aqui, ó, depois do tempo do gongo, tá? Kátia Alessandra. Vou botar aqui perguntas vezes da Kátia Alessandra. Quando você abre a massa depois da fermentação para abrir a pizza, só que a massa volta, tem a ver com a fermentação? Resposta certa. Sim, tem a ver com a fermentação, tá? Tem a ver com a farinha, tá? A qualidade da farinha que você está usando, se é uma farinha apropriada para pizza ou não. E tem sim a ver com a fermentação e tem a ver com a temperatura da massa. Então, por exemplo, eu ensino meus alunos a eles, quando querem às vezes fazer pizza no dia seguinte, fez a massa, fez a bolinha, bota para fermentar na geladeira. E aí no dia seguinte, 4 horinhas antes, 5 horinhas, você tira, põe temperatura ambiente,
e aí você pode usar a tua massa. Dependendo da temperatura ambiente, essas 4, 5 horinhas não é o suficiente para a massa chegar na temperatura ambiente e voltar a estar no seu tempo ideal de fermentação. Então, às vezes, ela fica até meio geladinha ali e tal, você vai abrir e já era, ela fica voltando, fica encolhendo, tá? Então, isso também pode acontecer se você não respeitar a fermentação, independente da geladeira. Colocou para fermentar, deixa ela inchar muito, tá? Se ela inchar pouco, lembra que eu falei agora há pouco? Se você colocar o dedo e ela voltar, quer dizer que ainda não fermentou, é a mesma coisa. Você vai tentar abrir essa massa e ela vai ficar encolhendo. Então, sim, esse é um problema. Inclusive, vou anotar na minha lista aqui, tá? Vamos lá. Isabel tem outro comentário aqui. Eu gostei muito. Isabel, aluna do curso Pizza Terapia. Eu tenho que fermentar a minha massa com 12 horas, senão passo mal. Tá vendo, Isabel? Isso é um comentário de quem é especialista em pizza, que estudou direitinho o curso de Pizza Terapia e já sabe até o tempo de fermentação que você precisa para você ficar feliz com a sua pizza. Realmente, então 12 horas é um tempo bem legal. Só tem que variar ali a quantidade de fermento, quantidade de açúcar, que você vai fazer 12 horas aí tranquilo, tá? O Márcio aqui está pedindo a receita da massa. Meu amigo Márcio, seguinte, o que eu tenho para te falar com todo carinho é que, assim, a receita não é o segredo para você fazer pizza. Você pode pegar aí várias receitas na internet, tá? E tem boas receitas, mais receitas, mas não é a receita que é o segredo. Esse conhecimento todo que eu passei aqui, esse é o segredo, tá? Isso vai fazer você conseguir chegar na melhor pizza na sua casa. E as minhas receitas que eu desenvolvi, que eu testei, que eu aprovei, que eu utilizei na minha pizzaria, eu disponibilizo para os meus alunos do curso Pizza Terapia. Então, te convido na próxima turma aí, a gente em agosto vai abrir a próxima turma a entrar para o curso e ser meu aluno no curso Pizza Terapia, tá? Mas na internet tem várias receitas e esse não é o segredo. É algo muito importante, mas esse conhecimento que eu passei agora aqui é mais importante do que a receita. Porque se você tem esse conhecimento, você consegue manipular qualquer receita, até como Isabel falou aqui agora há pouco. Ela manipulou e entendeu que para ela o ideal são 12 horas. Então, o conhecimento que você adquire é mais importante do que qualquer receita. Tá bom, meu amigo? Muito bem, muito bem. Marcos Souza tem aqui uma pergunta, mas não é sobre fermentação. Marcos Souza, vou anotar sua pergunta aqui para na terça-feira responder às 11 horas. Tá bom? Beleza, meu amigo? Vou deixar anotadinho aqui para na terça-feira às 11 horas responder sua pergunta com toda a calma do mundo, que já passamos aqui do nosso tempo. Beleza? Então, agradeço demais a atenção de vocês. Estou aqui com todo o carinho do mundo para ajudar quem é apaixonado por pizza a fazer a melhor pizza em casa. Te encontro na próxima live e até logo. Fique com Deus e tenha uma excelente noite, beleza? Valeu!